Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio desta semana, nós vamos falar sobre a decisão do tribunal desta semana sobre testemunhas de Jeová e se essas pessoas têm o direito de recusar tratamentos médicos, como que envolvam transfusão de sangue, e mesmo assim terem garantidos outros tratamentos, inclusive o pagamento dessas despesas pelo poder público. Esse é um caso que chegou ao Supremo há aproximadamente 8 anos e estava pendente de uma decisão do tribunal desde então. E o Supremo, por unanimidade, um julgamento, inclusive, um pouco diferente de alguns que a gente tem visto, por unanimidade, definiu que sim, testemunhas de Jeová, e aí tem uma ressalva, quando maiores e capazes, têm sim o direito de recusar um procedimento médico que envolva a transfusão de sangue, com base no que os ministros interpretaram como autonomia individual e sua liberdade religiosa. E como consequência disso, isso está escrito na tese que foi definida, eles têm o direito a procedimentos alternativos que já estão disponíveis no Sistema Único de Saúde, inclusive podendo, para isso, serem transportados, com obrigação do Estado, para estados em que esse tratamento de saúde seja disponibilizado. Aqui comigo estão Tomás Pereira, Juliana Cesário Alvim e Diego Werneck, e a gente vinha conversando ao longo dessa semana sobre este caso, Juliana, e eu começo por você, e você mencionou, né, esse é um caso clássico, né, esse é um caso clássico de conflito de direitos fundamentais, garantias individuais, talvez aquele caso de escola, né? E aí queria te ouvir sobre isso, e também me pareceu, isso a gente aqui, antes de começar a gravar, estava mencionando, né? Um bom caso para este Supremo neste momento, né? Que é um caso que foi julgado à unanimidade, é um caso que garante a essas pessoas um direito fundamental, e também é um aceno do Supremo num momento difícil, né, e de pressão, inclusive, por conta de grupos religiosos. Então, Juliana, vamos lá, vamos explorar esse caso que você mesmo falou, esse caso clássico, caso de escola. Oi, Felipe, Tomás, Diego. Felipe, concordo com a sua avaliação, acho que é um caso clássico e eu acho que é um caso que cabe nesse momento do Supremo muito bem, né? É um caso, inclusive, que o ministro Barroso já escreveu há muito tempo, já deu parecer sobre isso, então parece um debate também que já está bastante sedimentado, né? Não que não tenham algumas questões que possam impactar em outras agendas do tribunal, acho que a gente pode falar sobre isso mais depois. Então, eu acho que esse caso traz algumas complexidades que talvez numa primeira olhada não apareçam. Mas o que eu acho importante nesse primeiro momento é a gente contextualizar um pouco esse caso dentro da jurisprudência do Supremo sobre liberdade de religião e antidiscriminação, né? Então, aqui faço referência rapidamente a um capítulo que eu estou escrevendo com a professora Timeia Trinox, que acho que me proporcionou dar uma estudada mais nesse tema recentemente, né? Acho que, olhando para a jurisprudência do Supremo sobre esses temas, dois caminhos, eles parecem que eles aparecem, né? Um caminho que é um pouco de reforço do papel das religiões, né, cristãs, e sobretudo a Igreja Católica, que já está na Constituição, e o Supremo vai lá, de alguma maneira, aprofunda isso. Então, isso aparece quando a gente fala, por exemplo, sobre imunidade tributária, né? Que é algo que está na Constituição, mas o Supremo tem uma jurisprudência ultra deferente a isso e até expansionista, né? Então, essa influência ela é extrapolada pelo Supremo. O que acontece, de certa maneira, acho que alguém poderia argumentar no caso de ensino religioso também, né? Que está na Constituição, e o Supremo, quando dá a decisão, ele dá uma decisão que também, de alguma maneira, expande esse entendimento em prol dessas religiões. E claro que na Constituição não está falando de ensino religioso cristão ou católico, mas você tem uma literatura que vai dizer que isso favorece esse tipo de religião pela própria organização, capilaridade, influência desse tipo de religião cristã. Então, de alguma maneira, esse é assim, uma vertente da jurisprudência do Supremo de reforço, talvez até essas religiões majoritárias, né? Mas, de outro lado, o Supremo tem desenvolvido
uma jurisprudência muito relevante voltada para a questão da inclusão, da acomodação, inclusive de religiões minoritárias, né? Então, o Supremo tem uma série de decisões nesse sentido e várias delas foram citadas pelos ministros ao longo do julgamento, como, por exemplo, a questão dos sacrifícios de animais para rituais religiosos, a questão da realização de concurso público, né, em data, horário alternativo, para contemplar pessoas que, por questões religiosas, não possam participar. E é interessante que esse caso do concurso público é um que, na primeira vez que isso bate às portas do Supremo, o Supremo decide desfavoravelmente, que, no caso, eram pessoas de religião judaica, mas deixa a porta aberta e, no futuro, revisa essa orientação, passando a contemplar essa possibilidade, na verdade, exigir que seja feita essa acomodação. Então, o tribunal tem uma série de decisões nesse sentido, né, que vão reforçar essa necessidade do Estado se adaptar e contemplar e se flexibilizar para abranger, para dar conta, né, da liberdade de crença e de culto das religiões, inclusive as religiões minoritárias, e me parece que esse caso é um que se encaixa perfeitamente nessa jurisprudência, nessa tradição. Então, por isso que parece também um caso fácil, né, porque o Supremo ele já se colocava, de alguma maneira, por meio de uma série de decisões inclinada a decidir dessa forma, né? Já indicava, tá em consonância com o que vem decidindo aí nos últimos anos de maneira consistente com relação a isso. Juliana, você inclui nesses casos um que teve esse ano, se bem me lembro, aquele, acho que foi mencionado inclusive no julgamento, né, de autorizar pessoas de religiões que tirem foto para sua carteira de identidade ou carteira de motorista com seus hábitos, né? Acho que isso se inclui nisso que você está mencionando, né, nessa jurisprudência. Exatamente. Esse é um outro exemplo que se encaixa perfeitamente nessa jurisprudência, né? Existe uma regra geral que não vai contemplar pessoas de determinadas religiões, então se flexibiliza essa regra geral, entendendo que isso é um corolário, um mandamento que vem do próprio reconhecimento dessas religiões. Tomás, e aí, esse julgamento clássico de escola, você já deve ter dado aulas sobre isso. Algo de diferente nele em relação ao que você já mencionou, inclusive, certamente em suas aulas? Eu acho que, como a gente estava falando antes, né, e falando aqui, a Juliana está falando, ele é um caso clássico, ele é um caso relativamente simples, ele é um caso que coloca o Supremo numa posição particularmente positiva, né? Que ele proteger direitos fundamentais de uma minoria religiosa, sem entrar em conflitos especificamente com grupos dentro de um arcabouço fático. O que me chamou a atenção é pensar exatamente nesses limites fáticos e como que claramente os conflitos e as dificuldades aparecem nos casos que extrapolam essas bordas ou estão nas bordas, né? Então, vamos pensar nesse caso, acho que é importante pensar em duas questões, né? Uma é a questão da capacidade, né? Então, de serem adultos, de serem pessoas que são maiores de idade e capazes, e o outro é a existência desse tratamento em outro lugar, né? Então, isso até me lembrou, nesse caso, se conecta com decisões do Supremo, por exemplo, em relação a exigências de tratamento, exigências de medicamentos, né, em que judicialização desse tipo de questão, em que o Supremo também considera que é relevante que o tratamento existe, o tratamento faz parte dos tratamentos do SUS, a questão é só que ele não está disponível no lugar, ou ele não está sendo oferecido no lugar, esse tipo de critério factual é importante. Então, nesse caso específico, é relevante, nós estamos numa situação em que existe a possibilidade desse tratamento sem transfusão de sangue em São Paulo, pelo que eu entendi dos fatos do caso, né? E eles estão em outro estado. Então, a questão é a transferência desse paciente para fazer esse tratamento em São Paulo e quem arca com os custos dessa transferência. Então, o que acaba virando uma questão, em grande medida, orçamentária, né? Porque a grande questão aqui é o custo da transferência desse paciente de um estado para o outro, a possibilidade de generalização disso, em que condições isso pode ser exigido ou não. Então, isso começa a entrar outras questões do tipo, esse tipo de recusa pode ser feito por que motivos, né? Isso teve um pouco de discussão no julgamento. É religioso? O que significa uma proibição religiosa? O que conta como uma proibição religiosa? Limitações religiosas, limitações morais, limitações culturais, elas também entram. Isso começou a ser discutido. Acho que também é relevante, mesmo no caso de crianças, por exemplo, porque no caso de crianças, o Supremo tem uma linha em que
não existe a possibilidade do adulto decidir pela não tratamento da criança, digamos assim. Como a criança não pode decidir por si própria, o Exatamente. adulto não poderia tomar essa decisão. Só que esse caso tem, nesse próprio julgamento, uma questão de que, se existir o tratamento e não existe risco, então se é uma escolha entre tratamentos, sem risco para a criança, daí estaria dentro de algo que o adulto pode escolher, pelo que eu entendi. Então, o que eu quero dizer o adulto responsável não poderia dizer que essa criança não vai fazer esse tratamento e, portanto, não vai fazer tratamento nenhum e, portanto, vai correr risco de vida, né? Imaginemos assim. Isso não pode ser feito. Mas na existência do tratamento que parece esse caso, pedir a transferência dessa criança poderia. Daí vai entrar uma questão de fático. Fática que vai depender do médico, que é o médico vai dizer se a transferência aumenta ou diminui o risco, por exemplo, né? Esse tipo de questão de fático começa a entrar e eu consigo imaginar esse tipo de conflito surgindo, que é um conflito fático, surgindo no futuro, né? Um médico dizendo não, porque é claro que dependendo de qual for a causa, né, a gente pode ter situações específicas de tratamento que numa situação como essa não tenha problema nenhum o paciente ser transferido. Mas em situações em que algum risco existe, né, e médicos, a minha impressão é que eles, em geral, tendem a ser conservadores em relação à assunção de riscos desse tipo, por questões tanto profissionais, que eles têm toda a razão, quanto até legais, como é que ele vai assumir esse risco em relação ao paciente, depois acontece alguma coisa com o paciente, ele disse que não tinha risco e assim por diante. Eu imagino esse tipo de conflito se abrindo para o futuro. Então, só para dizer que esse caso estabelece parâmetros, são parâmetros que são relativamente balizas claras e fáceis, em certo sentido, em que eu acho que as pessoas é fácil gerar algum consenso em relação a elas. Parece o tipo de atuação de decisão do Supremo que o Supremo deveria estar dando mesmo, protegendo minorias, apresentando balizas, apresentando parâmetros, mas isso não significa que os conflitos não surgem, mas daí tudo bem também. Não estou dizendo que é culpa do Supremo resolver todos esses conflitos no futuro. O papel do Supremo é estabelecer parâmetros que permitam, aí sim, que no futuro decisões específicas, administrativas e judiciais, eventualmente, sejam tomadas com relação com coerência nesses parâmetros estabelecidos nesse caso. Diego Werneck, a gente está falando aqui que é um julgamento de escola, estamos dizendo que um julgamento bom para o Supremo nesse momento, na sua pauta pública, mas julgamentos fáceis também escondem algumas pegadinhas, algumas armadilhas, né, Diego? E acho que a gente podia aproveitar um pouco esse debate para falar delas, dessas armadilhas que surgem das argumentações dos ministros nesse julgamento que foi unânime. Mas o fato de ser unânime, como eu disse e repito aqui, não significa que não tenham deixado pelo caminho alguns problemas. Então vamos começar a explorar, Diego, esses problemas? Felipe, acho que é o contrário, né? A unanimidade normalmente esconde minas, né? Que vão explodir lá na frente em caso em que essas divergências vão ser, aí de fato, ter que ser enfrentadas e resolvidas. E acho que o ponto geral, que isso já aparece na fala do Tomás e da Juliana, resolver um caso desses, nunca resolver só esse tema, né? O tema não é testemunhas de Jeová, né? Você pode ir abstraindo e pensando nas implicações, ou o tema não é apenas o custeio desse tratamento nesse caso, né? De um lado, tem limite de liberdade religiosa que você pode, inclusive, ir expandindo para questões de consciência em geral, não necessariamente religiosa. E, de outro, tem questões que o Tomás estava apontando de como que você lida com a obrigação de fornecer tratamentos, dadas certas características ou exigências ou situações que são pessoais, que podem talvez escapar às regras mais gerais que pautam o SUS num dado momento, né? Então, acho que nesses dois pontos, vou falar do primeiro deles, acho que um problema que existe em qualquer tipo de julgamento que reconhece o direito a uma aplicação diferente das regras por conta da invocação de liberdade religiosa e de crença, é que isso é possível você tratar isso como se tivesse a ver especificamente como religião, é possível você pensar isso como crença de maneira mais geral, né? Como crenças filosóficas, e aí vira uma objeção de consciência de maneira mais geral. Além disso, mesmo dentro de religião, existe a questão de como você define o que é uma denominação religiosa que, portanto, vai acionar essa proteção, né? Uma maneira de evitar esse problema, saber quando que alguém afirmando professar uma crença, aquilo se trata de uma religião que deve ser de fato protegida, não é algo inventado pela pessoa,
Uma maneira de resolver isso é dizer que é tudo consciência, tudo crença, pode ser filosófica, religiosa, não importa. Mas esse não parece ter sido necessariamente o caminho, por exemplo, que o ministro Gilmar Mendes sinalizou no seu voto nesse caso. Ele parece ancorar, embora ele fale que isso, no fim das contas, tem a ver com liberdade de consciência, ele faz uma observação que me chamou a atenção, que é que para você definir quem merece essa proteção que o Supremo está dando nesse caso, você não deveria imaginar que apenas denominações religiosas muito consolidadas, que têm amplo respaldo social, que têm força numérica, que têm algum tipo de relevância na sociedade brasileira, deveriam merecer essa proteção, né? E ele está dizendo isso porque, no caso, talvez muitas pessoas não lendo esse julgamento podem imaginar, nossa, mas isso é uma situação tão pontual, né? Testemunho de Jeová, talvez seja um grupo religioso tão pequeno. E ele está reforçando que não é esse o critério para você saber, né, o que conta como uma denominação religiosa que justifica a aplicação desse artigo. O problema, mas aí dois problemas que surgem daí, né? Primeiro é como que no futuro, isso pode ser pergunta de professor, né? Fica pensando aquele hipotético, pensando, mas e se gerar esse problema? Mas acho que como um tribunal nunca está decidindo só aquele caso, ele está sempre decidindo os casos que você não está vendo implicitamente com cada palavra que ele diz, né? Pode decidir mais ou menos, mas está sempre mexendo no futuro de alguma forma. Uma questão é saber como você traça essa linha, para identificar, né, o que é uma denominação religiosa que vai merecer, portanto, esse respeito. Numa sociedade que vai ficando cada vez mais diversa, acho que o Supremo está certo de seguir a linha de que não se trata de um teste de relevância, e certamente não deveriam ser os ministros a aplicar um teste desse tipo, só denominações socialmente reconhecidas merecem esse tipo de proteção, mas isso cria um pouco um caminho aberto no futuro para questionamentos de que conta como uma religião. Mas essa pode ser uma pergunta de professor, mas a gente vê que em outros sistemas essa pergunta aparece em algum momento, né? No limite, isso leva a uma segunda pergunta, que é quando que se torna não uma questão de saber quais grupos religiosos contam como grupos religiosos para fim dessa proteção, mas se você está ancorando isso no indivíduo, se o indivíduo diz que aquelas são as crenças dele, então ele ou ela merecem essa proteção, aí o problema é como separar isso de consciência. Na tese está muito ancorada em liberdade religiosa. Não está falando de maneira mais geral, pelo que eu vi aqui, de liberdade de consciência, crença filosófica de maneira mais geral. Mas isso é um problema que pode aparecer no futuro, né? Esse é um julgamento do Supremo que pode ser, no futuro, puxado para esse lado. E o tribunal vai ter que, então, definir se há algum limite para essa extensão ou se sim, quando o indivíduo diz que as crenças filosóficas, né, dele ou dela justificam recusar algum tipo de procedimento, ou exigir, porque nesse caso, como o Tomás observou, o problema não é só uma questão negativa, né? Eu não vou te forçar a fazer alguma coisa, mas tem uma obrigação positiva que o Supremo está afirmando aí, com custos relevantes para o Estado, potencialmente, dependendo do tamanho, né, do grupo abrangido, por um tratamento ou outro que você autorize. Então, faz sentido você se perguntar qual vai ser o limite disso se você leva para o lado da crença individual filosófica pura e simplesmente. Acho que essas são questões que não foram respondidas no caso. Não era necessário que fossem respondidas, mas elas aparecem com um julgamento desse tipo. Diego, o Fux até mencionou isso, né? O Fux mencionou, a Juliana estava lembrando isso aqui antes da gente começar a gravar, que ele até menciona o caso do Betim, que era hemofílico, nada a ver com testemunho de Jeová, e poderia ter se recusado. Então, o Fux já deixou um pouco isso marcado também. Tomás, desculpe. Eu acho que nessa questão fática, o Diego chama atenção para dois pontos importantes, né? Um é o que conta como uma justificativa razoável, se é só religioso, daí isso leva a discussões de o que conta como uma religião. Se não é só religioso, a gente está falando de crenças morais, né, direito de consciência, como que isso, crenças filosóficas, como que isso são equiparados. Às vezes as pessoas tentam diferenciar uma coisa da outra. Existe muita discussão sobre se existe diferença ou não, né? Nos seus efeitos sociológicos, no que significa moralmente o tipo de obrigação que uma religião coloca, uma crença, enfim, essa é uma discussão que existe na área, mas tem a ver do ponto de vista do que conta como uma crença, do que conta como uma restrição e assim por diante.
O outro, a gente tem as questões fáticas. Então, por exemplo, acho que pegando um gancho que o Diego falou, a gente está falando de casos, pensa assim, do que dá para extrapolar para esse julgamento? É claro que julgamento apesar de ser uma tese, ele é a partir de um caso concreto e é relevante. A gente, inclusive, acho que é importante isso. O Supremo decidir teses que estejam conectadas dentro dos limites do caso concreto é bom, é positivo, às vezes, muitas vezes. Em vez de querer antecipar questões, decidir de uma maneira mais abstrata, deixa outros casos surgirem, deixa na prática essa tese ser testada, deixa os problemas aparecerem de novo para ser expandido conforme isso for, ou restringido conforme for necessário. Isso faz parte de como se desenvolve uma jurisprudência sobre direitos constitucionais, sobre restrições, sobre direitos fundamentais. Isso é totalmente razoável. Mas imaginando qual que seria o próximo caso dentro dessa área que poderia surgir. Nesse caso, a gente está falando de uma situação em que esse tratamento não existe na cidade, no estado em que ela está, e o que a pessoa quer é ser transferida para uma outra cidade, para um outro estado, e a questão é o direito de ser transferida, né, de exigir essa transferência medicamente, e de que o Estado arque, né, com os custos dela. E nessa situação específica, aparentemente não há risco, ou o risco é pequeno, ou se há risco, a gente está falando de adultos, então a pessoa está disposta a assumir esse risco, mas especificamente no caso, pelo que eu entendi, nem isso existe. Tipo, parece que está tudo bem, a pessoa pode ser transferida e fazer esse tratamento sem nenhum problema. Imaginemos que isso não fosse o caso, que fosse um caso em que, como não existe o tratamento, a transferência, o risco é imenso, ou o risco é um problema, ou torna impossível, não seria possível transferir esse paciente. A próxima pergunta é, então, a pessoa pode exigir que esse tratamento seja disponível no SUS, que em todo estado, pelo menos, ou em toda... Né, porque começa a virar uma questão de exigência da disponibilidade de certos tratamentos no SUS. Por isso que eu estou falando de novo, que isso se relaciona com casos de tratamento, de medicamento de jurisprudência, por razões que são relacionadas com liberdade religiosa, mas que são, no final das contas, o tratamento que é adequado para aquela pessoa, que aquela pessoa exige, dadas as suas peculiaridades, que no caso não são só físicas e da sua doença, que poderia ser, mas que são específicas de sua crença e da sua pessoa. Então, isso começa a entrar com obrigações positivas. Então, acho que isso é um gancho relevante do que o Diego falou. E também, em toda essa jurisprudência, eu acho que é importante chamar a atenção que, para além do que conta razoavelmente como uma religião, como uma crença, o desafio é sempre pensar em regras que são, as pessoas vão usar termos como razoáveis, restrições razoáveis, ou que são neutras, ou que são genéricos o suficiente, e uma análise em geral em relação a elas geralmente mostra que elas não são exatamente neutras, porque elas afetam religiões diferentes de maneiras muito diferentes, né? Então, acho que existe toda uma discussão nesse tema, que é uma discussão famosa do direito constitucional comparado, que tem a ver com o uso de símbolos religiosos em escolas públicas, em estados laicos e assim por diante. E, por exemplo, em alguns lugares a restrição diz que você não pode levar símbolos que são externos, né, que são assim ostensivos, digamos assim. Mas, obviamente, isso afeta religiões de maneira diferente, porque se você pessoas de fé cristã ou católicos, em geral, não têm a necessidade de colocar, utilizar símbolos que são ostensivos, né? Às vezes a pessoa está com um crucifixo dentro da camisa ou dentro da blusa, e isso seria considerado não proibido. Então, obviamente, isso afeta, por exemplo, uma pessoa de uma fé religiosa muçulmana ou sikh de uma maneira completamente diferente. Ou então certas restrições que faticamente no passado não eram problemáticas e passam a ser porque outras questões fáticas acontecem. Então, a gente sabe que a limitação de viajar em aviões com lâminas diminuiu imensamente na nossa vida, né? Nas últimas décadas, especialmente desde início dos anos 2000. Então, num contexto, por exemplo, de uma religião sikh que exige que alguns das suas pessoas andem com uma lâmina, né, com uma pequena faca, mas ela foi reduzida para algo muito pequeno, ela não é uma coisa, né, que de fato apresente perigo, mas num contexto em que tesourinhas passam a ser proibidas em aviões, isso ganha completamente outros contextos, num contexto que isso não era um problema fático quando as pessoas viajavam com canivete. Então, só para mostrar que, tipo, às vezes parece que a questão está resolvida, parece que a questão está pacificada, ou se foi admitido um consenso, mas com o passar do tempo, pode ser que outras situações fáticas aconteçam que mudam completamente esse tipo de consenso. A gente estava falando sobre esse caso tem 9 anos, não é isso, Recondo? 8 anos. 8 anos. Por exemplo, uma dúvida que eu tenho em relação a esse caso, mas não precisa ser só sobre esse caso, um caso igual a esse, idêntico a esse, como que ele seria há 10 anos ou há 15 anos,
uma dúvida que eu tenho, de fato, que eu não sou especialista, obviamente não tenho conhecimento médico sobre isso, nesse caso, o tratamento existe e é oferecido em São Paulo. Pode ser que há 10, 15 anos esse tratamento não existisse em lugar nenhum no Brasil. Então, imagina-se que, de fato, a tese talvez fosse igual, mas a situação fática desse paciente fosse completamente diferente. Talvez o Supremo tivesse dito que algo muito similar, que caso exista, é possível, mas em não existindo, não tem nada o que fazer para essa pessoa nesse caso. Então, só para... eu acho que em todos esses casos é relevante ter isso em mente. Assim. Juliana, eu queria voltar ao assunto com você ainda nesse quesito armadilhas, né? Ou algumas coisas que foram discutidas e que têm repercussões para outros casos. A gente viu, e eu queria que você explorasse isso, alguns argumentos sobre autonomia individual expressadas nesse julgamento por ministros, que em outros processos não foram mencionadas, e talvez pudessem ou devessem. E também sei que você já tem olhando para esse caso, você já também vê repercussões para o futuro em outros casos. Então, eu queria que você falasse sobre isso. Felipe, sobre essa primeira questão, acho que eu volto um pouco no que o Diego estava desenvolvendo, né? A discussão sobre autodeterminação e liberdade de consciência, que foi algo que apareceu, como você mencionou, na fala do ministro Fux, mas em outras falas também, né? Então, acho que essa é uma discussão que a gente cobrou aqui, né, um pouco, quando a gente discutiu o caso da descriminalização das drogas, aquela discussão, né? A gente falou, olha, o caso ele foi de uma discussão que, a princípio, era sobre autodeterminação, para uma discussão de igualdade, que não é que seja relevante, mas que um pouco, assim, obliterou ali, apagou a discussão sobre autodeterminação de uma maneira que é complicada, porque o componente de autodeterminação é, sim, relevante. Então, acho que esse caso um pouco joga mais luz ainda nessa questão, já que isso é um elemento crucial, né, para a dignidade humana, como foi, assim, inúmeras vezes ressaltado durante esse julgamento. Por que não naquele outro caso, né? Por que esse argumento ficou de lado na decisão final, ali, na forma final, como o Supremo decidiu a questão das drogas? E a outra questão que me chamou bastante atenção é como que os argumentos levantados nesse caso, eu não sei se é armadilha, porque eu vejo mais como um trampolim, uma possibilidade, né, de avançar um outro campo. Estão conectados com argumentos sobre a questão do aborto. Né? Então, aqui eu quero ressaltar 3 pontos que me chamaram muita atenção. Né? Primeiro, a discussão sobre... E, claro, aqui a gente está falando do que foi discutido em plenário, então, né, na sessão, e no release, né, no resumo que foi feito sobre o caso. A gente ainda não tem os votos dos relatores disponíveis, mas os elementos apareceram no debate ali, foram reforçados muitas vezes, e alguns deles estão presentes nesse release, envolvem a ideia de informação acessível, né, e baseada em evidências. Isso é uma questão que é muito relevante na discussão sobre aborto e nos obstáculos fáticos e administrativos que são impostos ao aborto no Brasil, inclusive nos casos legais, né, que é a falta de informação médica adequada sobre isso. E a gente vê isso muito em casos envolvendo meninas, né, crianças grávidas e adolescentes, mas crianças, em que há um risco muito grande com o parto, né, com levar a termo a gestação, e que essa informação, muitas vezes, ela não é veiculada. Então, acho que essa questão da informação de base científica mais compreensível e acessível é um ponto muito importante para aquela discussão de aborto que está colocada, e aí não só na 442, né, da ministra Rosa Weber, descriminalização do aborto, mas nas outras ações que envolvem obstáculos ao acesso ao aborto legal. Então, a gente tem a 989, né, de relatoria do ministro Fachin, e a gente tem também a 1141, por exemplo, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que também tangencia esse tema. Então, eu acho que essa é uma questão. A outra questão que é relevante é como que foi mencionado algumas vezes que devem ser seguidas as diretrizes da OMS. E nesse caso da transfusão de sangue, eu, por exemplo, que não estou familiarizada com a discussão médica sobre isso, me surpreendeu existir diretrizes da OMS que indicam que em determinados contextos, e aí eles botam lá de países subdesenvolvidos, outros métodos, outros tratamentos devem ser priorizados, considerando a dificuldade na triagem do sangue, né? Então, para evitar os efeitos disso, outros tratamentos, claro, em conceitos específicos, enfim, mas isso foi trazido com muita veemência em vários votos. No caso do aborto, existe uma diretriz da OMS que, com todas as letras, explicitamente,
recomenda, por exemplo, a descriminalização do aborto e o banimento de qualquer barreira de acesso ao aborto do ponto de vista da saúde. Então, é interessante, se esse argumento vale aqui, vale lá também, né? E achei interessante a discussão que está o elemento da decisão que está no press release que circulou sobre os pais não poderem impor um tratamento quando houver risco para a criança. Então, isso a gente vê também no caso de gravidez de menina, né? Às vezes, a menina querendo avançar com aborto, e os pais, às vezes, até judicializando para impedir isso, né? Então, os pais impondo, de certa maneira, que ela não receba essa assistência à saúde pela via desse procedimento. E, por fim, aqui eu destaco uma observação do ministro André Mendonça, né, sobre esse caso, que ele fez questão de registrar. Ele disse, olha, mesmo que isso não esteja na tese ou na emenda, isso é muito relevante, eu acho que é muito relevante mesmo, e que também se aplica na discussão de aborto, né? Ele vai dizer, olha, quando houver recusa de tratamento pelo paciente, né, pela própria autonomia do paciente, pela ideia de que o paciente sabe melhor, né, a partir de uma decisão informada, não existe um dever de representação às autoridades competentes que estaria prevista numa determinada norma, né? Ele diz, porque é um direito. Se é um direito, essas pessoas não têm que ser reportadas para autoridades, né? E é interessante porque na discussão do aborto a mesma coisa estava prevista, né? Em resoluções que foram editadas durante o governo Bolsonaro, que foram revogadas no início do governo Lula, dizendo que no caso, de novo, do aborto legal, no caso de estupro, existiria a exigência de se reportar à autoridade policial. E também a gente não está falando aqui de autoridade epidemiológica, de saúde, para a produção de dados, né? A gente está falando de autoridade policial. E essa resolução foi revogada no começo do ano, mas algumas interpretações, a meu ver, né, bastante equivocadas, ainda poderiam ler a lei atual, da maneira como está colocada, como possibilitando ou exigindo essa notificação à autoridade. E achei interessante que o ministro André Mendonça claramente rejeita essa possibilidade. Então, se vale nesse caso, também vale no outro, porque também estamos falando de um direito, e aqui não estou falando da discussão mais ampla sobre direito a aborto e discriminação, mas do direito ao aborto, como já está previsto na legislação brasileira, como sendo reconhecido um direito à interrupção da gravidez. Então, acho que tem muitos elementos nesse caso que certamente valem para outros, e aqui eu me concentrei na questão do aborto, mas acho que dá para pensar em muitas outras consequências que são importantes de serem levadas em conta pelo Supremo se a gente quer pensar na pauta de direitos fundamentais e na pauta de avanço da dignidade da pessoa humana de maneira, né, holística, sistêmica, coordenada, enfim, acho que isso é importante. Maravilha, acho que a gente explorou bem esse assunto. Eu queria aqui fazer só uma rodada final, porque a gente tem alguns outros fatos da semana que a gente pode discutir em outros momentos, em outros programas. E eu queria começar por você, Diego, para você destacar um fato, personagem da semana, afora isso que a gente discutiu aqui. O que você destaca, Diego? Felipe, vou destacar um julgamento ainda não concluído. Enquanto hoje gravamos na sexta-feira de manhã. Tudo indica que o julgamento vai acabar na plenária virtual até o fim do dia de hoje. Mas o ministro Fachin apresentou um voto divergente num caso em que o relator, ministro Gilmar Mendes, vinha adotando, com voto já nesse sentido, seguindo ele, uma nova interpretação do alcance do foro prerrogativa de função no Supremo, né? Talvez a principal coisa que o voto do ministro Gilmar Mendes propunha de ajuste na jurisprudência que existia desde 2018 era a extensão do foro, ou melhor, a fixação da competência do Supremo como sendo algo que permanece mesmo após a pessoa deixar o cargo, né? Então, se você pratica um crime ligado ao exercício da função enquanto você é deputado, você deixa de ser deputado, mesmo que o processo não tenha chegado ainda nas alegações finais, que era a regra anterior, a competência do Supremo estaria fixada para evitar, né, o elevador processual. O ministro Fachin adota um voto divergente, né, mantendo a jurisprudência anterior do Supremo de 2018, dizendo que a Constituição não fala, e poderia ter falado, porque isso era um tema já conhecido na jurisprudência, no direito brasileiro há algumas décadas, mas a Constituição não fala que o foro é para ex-deputados e ex-senadores, e o precedente do Supremo recente, né, ia nessa linha, e antes mesmo desse precedente de 2018, o Supremo já vinha dizendo
que o foro não se estende para além da permanência da pessoa no cargo. Então, o ministro Fachin faz, digamos, essa leitura mais contida, né, dos poderes desse tribunal em relação ao precedente anterior e em relação mesmo ao que a Constituição prevê ali na leitura do ministro Fachin textualmente. A gente não sabe como vai ser os votos que ainda faltam acho que 2 votos. Dois votos só, só mais 2 votos, isso. Mas achei interessante, né, essa divergência aberta pelo ministro Fachin. E é difícil, né, Diego, uma reversão, porque já estamos com 6 votos, maioria, o ministro Gilmar e o ministro Barroso lá na liderança dessa discussão, o ministro Toffoli também, o ministro Alexandre. Difícil que haja uma reversão, mas como você destacou, ao menos temos 2 divergências, André Mendonça e Fachin. Pode ter um destaque, quem sabe, mas não, acho improvável. Difícil, também. Né? Improvável, Tem só os votos agora do ministro Nunes Marques e da ministra Carmen Lúcia, bem improvável que nós tenhamos um destaque nisso, e a gente vai ver, né, depois, por conta desse entendimento, várias dúvidas, né, o que ter a ver com a função, a gente já falou sobre isso aqui, mas vamos voltar, mas o que tem a ver com exercício do mandato ou não tem a ver, se era parte ou não era, se o foro se sustenta ou não, acaba dando mais poder para o Supremo no final das contas. Tomás, queria te chamar para um outro fato da semana, e aí eu compartilho esse fato com você, porque a discussão foi muito extensa e tomou os jornais nesta semana, que envolve o ministro Nunes Marques e uma viagem que ele fez para a Grécia, para o aniversário do cantor Gustavo Lima. E qual é o problema disso? Né? Gustavo Lima está envolvido numa investigação, está sendo investigado por conta de envolvimento em supostos esquemas envolvendo bets, lavagem de dinheiro, enfim, coisas do gênero. E aí nós vimos o ministro Nunes Marques lá, nesse iate, que inclusive se anunciou bilionário, sei lá quanto é que custa um iate desse, mas enfim. E nós já tínhamos visto alguns outros problemas ou alguns outros comportamentos do ministro Nunes Marques, mas a gente sempre fala aqui sobre essas condutas dos ministros que geram esse tipo de coisa, né? Então, um pouco da gente se repetir aqui, né, Tomás, sobre esse tipo de conduta. Claro que esse caso pode ter algumas diferenças, mas eu acho que a gente precisa sempre martelar isso, porque é algo que aqui no Sem Precedentes a gente sempre fala, né? Então, eu queria te ouvir novamente sobre isso, esse tipo de conduta e o Supremo não fazendo frente, não resolvendo esses problemas, né? Eu acho que tem 2 questões aí, né, Recondo? Acho que um pouco é tratar o que tem de semelhante e o que pode ter de diferente. Então, o que tem de semelhante? Não é a primeira vez que a gente vê ministros tendo esse tipo de comportamento, viajando em viagens que às vezes envolvem altos custos, ou que às vezes envolvem personalidades que têm interesses no Supremo, às vezes na pessoa física, às vezes jurídica, às vezes tem a ver com advogados com patrocínio. Então, assim, a gente sabe, acho que tem mais de 10 anos que a gente está, bem mais de 10 anos que a gente fala desse tipo de coisa. Então, um advogado que casa na Itália e convida e paga todos os custos dos seus convidados, inclusive no Supremo, ou então alguém em Brasília que faz uma festa, alguém que é chamado para ser padrinho de casamento de alguém que é um empresário de uma determinada área. Essas coisas acontecem em Brasília, então o que eu acho que tem em comum? Ministros diferentes se envolvem, às vezes, nesse tipo de situação, e a defesa, com frequência, a resposta, com frequência, tende a ser: nós somos pessoas, nós temos amigos, nós temos relações, e às vezes, especificamente por ser Brasília, às vezes uma defesa de isso é Brasília, as pessoas se conhecem, nós somos as pessoas que estão aqui. Um pouco disso é verdade, mas eu acho que o que é uma descrição fática, né? Uma descrição de fato. As pessoas têm relações e amizade, mas a questão não é essa. A questão é o que é compatível ou não em termos de comportamento para alguém que tenha essas relações e é ministro supremo. Então, às vezes, ou mesmo magistrado. Eu só queria chamar a atenção que parece que esse é o tipo de coisa que aparece na carreira de qualquer juiz concursado, que é juiz de primeira instância, que vai para uma cidade pequena no início de carreira, sabe que isso gera questões de constrangimento. Uma cidade pequena, você está ali, rapidamente você vai conhecer, né, as outras autoridades, o prefeito, os candidatos, os políticos da cidade, as pessoas todas estão ali, os empresários da cidade são pessoas que fazem parte, eventualmente,
uma elite política, econômica, cultural daquela cidade, quais são as relações adequadas que um juiz pode ter em relação a esse tipo de coisa. Então, acho que a primeira coisa é que isso é recorrente nesse sentido, o tipo de problema. Depois, tem uma peculiaridade nesse caso, a gente está falando de uma investigação criminal e de nesse caso específico, né, pelo que eu entendi, a alegação era inclusive de uma facilitação de fuga utilizando o jatinho, né? Então, tem várias coisas que são peculiares desse caso. Então, mas o que eu acho que eu queria chamar a atenção é que num contexto em que essas coisas acontecem e que fica a cargo de cada um dizer se está tudo bem ou não, e que a gente não tem parâmetro, a pessoa olha para o lado e fala, o que eu estou fazendo não é diferente do que os outros estão fazendo. E alguém tem que dizer onde é que está essa linha, o que pode fazer ou não, mesmo que os próprios ministros. Então, se alguns ministros do Supremo ficam incomodados, às vezes, com esse tipo de comportamento, é importante que então, essa linha seja traçada no comportamento que eles têm, no que eles estão fazendo em relação a esse tipo de coisa. Então, isso em relação ao que se faz. O outro, eu acho que é importante, porque eu falei que eram duas coisas. O outro tem a ver com as consequências. O Supremo não só tem um histórico de ter comportamentos como esse, de se comportar dessa maneira, de desculpar esse tipo de comportamento, às vezes publicamente, como se fossem coisas menores e irrelevantes. O outro dado que as relações acontecem, porque uma coisa, elas acontecem, elas deveriam acontecer ou não, o que é compatível em termos de comportamento para um magistrado, para um ministro supremo, tendo em vista as relações que ele tem. O outro como isso afeta a sua participação em processos no Supremo, né? Então, se chegar um recurso contra essa investigação, o ministro Nunes Marques participa ou não participa? E, em geral, para além das restrições de impedimento legal objetivas, né, a pessoa é casado com fulano, a pessoa tem filho da pessoa, tem certas limitações que são muito objetivas. Para essas limitações que estão mais que estão no âmbito da suspeição, né, no âmbito de amizades, de coisas que são, com frequência, o Supremo é muito deficiente, eu diria, em deixar claro quais são os parâmetros que eles existem e em impor esse tipo de restrição. Parece que fica, de novo, a cargo da pessoa. Então, só queria chamar que eu acho que é insustentável uma situação em que a própria pessoa ela é a única que decide se é adequado ou não o que ela faz, e ela é a única que decide se ela deve ou não, considerando o que ela faz, deixar ou não de participar no processo. Né? Em alguma dessas duas pontas, idealmente nas duas, mas pelo menos numa dessas duas pontas, deveria ter algum tipo de decisão coletiva que impõe regras de suspeição. Né? A gente sabe, por exemplo, que nesse caso a gente está falando de pessoas físicas que têm a ver com, eventualmente, podem chegar a processos que afetam ela, criminais, afetam ela especificamente no Supremo. Isso é um tipo de situação específica, mas a gente também sabe que esse caso está dentro de um contexto em que se fala sobre questões de bets no Brasil e coisas desse tipo, Exato, que são coisas que são temas abstratos que estão no Supremo. Exatamente. Né? Que estão no Supremo e vão ser decididos, eventualmente pode ser que seja em ações de controle abstrato, em que o Supremo tem sido particularmente, inclusive tem ampliado, sempre ampliou, mas tem ampliado particularmente nos últimos anos, a participação dos ministros, dizendo que como são teses, são processos objetivos e assim por diante, esses parâmetros não se colocam. Isso eu acho que fica muito ruim para a imagem do Supremo e também em termos de comportamento esperado de um magistrado, um processo em que ele pode ter vieses específicos ou pode ser percebido como tendo esses vieses por conta dos seus comportamentos sociais e públicos. Maravilha, gente. A gente volta na próxima semana com mais um Sem Precedentes. Eu queria agradecer aqui a Juliana, ao Diego, ao Tomás. Semana que vem a gente pode voltar a falar de furo. Temos ainda julgamentos sobre medicamentos. Tem muito assunto ainda para a gente tratar. Obrigado mais uma vez e até lá, gente. Até a próxima.